Bom, o que nós estávamos fazendo até agora para obter as equações de movimento do robô diferencial é uma forma um tanto informal de obter esse modelo, baseado em algumas concepções geométricas a respeito do robô. Mas existe uma forma mais formal de descrição, né, do processo de obtenção de equações de um modelo do robô em termos de equações diferenciais, que é baseado como eu já mencionei, no processo da cinemática diferencial direta do robô. Então, lembrando, nesse ponto, eu gostaria que vocês fizessem uma revisão de casos já tenham visto cinemática de manipuladores, cinemática diferencial direta de manipuladores. Eu tenho um vídeo no canal, na playlist de Fundamentos de Robótica a respeito disso, acredito que são 2 vídeos, e vale a pena vocês revisarem, darem uma olhada nesses vídeos, porque basicamente a análise que nós vamos fazer daqui em diante vai ser muito semelhante ao manipulador, manipuladores, porém o manipulador é um mecanismo de muitas juntas e aí as equações que resultam disso são mais complexas do que para robôs móveis. Robôs móveis têm, enfim, menos juntas e é mais, a gente consegue ver de uma forma mais clara essa relação. Então, basicamente, lá eu tenho esse equacionamento aqui, que é a representação das velocidades do manipulador em termos de referencial global, da sua velocidade linear e angular, da base até a ferramenta, essa nomenclatura diz, no referencial da base. Então, a representação dessas velocidades através de uma matriz de jacobiano cinemático, que é essa matriz aqui, né? Que possui termos que relacionam essas velocidades com um vetor de velocidades generalizadas, que é ponto, que são as derivadas, ou velocidades nesse caso, dos ângulos das juntas, ou então também pode ser chamado de vetor de velocidade das juntas, no referencial de cada junta. E no robô móvel, nós temos de forma semelhante esse vetor aqui de coordenadas generalizadas, derivadas das coordenadas generalizadas. No robô, nós temos elas como x, y e θ, e os x ponto, y ponto, isso do robô, robô, e θ ponto, que são as velocidades Vx, R, Vy, R e ômega do robô. Essas são os nossos a analogia para o robô móvel que a gente já viu. E aí nós temos uma matriz ali que multiplica, né, uma matriz que multiplica esse vetor de velocidades para resultar no significado das velocidades linear e angular globais. E nesse ponto eu gostaria de dizer para vocês que o robô móvel diferencial que a gente acabou de modelar, ele pode ser visto como equivalente a 3 juntas de um manipulador, sendo 2 lineares e uma rotativa, porque nós temos velocidade no eixo x, no eixo y, é como se tivesse uma junta que estivesse levando essa velocidade no eixo x, uma junta no eixo y, linear prismática, e uma junta rotativa que faz a variação de θ. Isso é equivalência com a cinemática diferencial do manipulador.
Bom, e dessa mesma forma, nós queremos agora encontrar, através da nossa análise, aprender a encontrar esse jacobiano cinemático aqui das juntas do robô móvel, do cinemático direto. E para o caso dos robôs móveis, nós podemos fazer isso considerando as restrições cinemáticas que os nossos propulsores, o nosso meio de locomoção ou as nossas rodas, por exemplo, nos impõem. E a gente vai ver o caso das rodas, que é um caso bastante peculiar, que tem que traz várias limitações e algumas situações interessantes. Então, basicamente, essa metodologia considera essas certas restrições cinemáticas, né? Nessa forma aqui, algumas restrições cinemáticas, como funções de Q, de coordenadas generalizadas e suas velocidades iguais a zero ou não, dependendo aí. Só que a forma chamada Pfaffiana que nos interessa é uma forma que tem essa cara aqui, tá? São esses vetores de restrições cinemáticas multiplicados pelas derivadas igual a zero, tá? Então, é um vetor aí de restrições igual a zero, onde essas restrições são linearmente independentes entre si. Isso é uma condição da forma Pfaffiana. Então, o nosso conjunto de coordenadas generalizadas a gente já definiu antes, mas só lembrando isso, nós vamos considerar a seguinte restrição cinemática. Ela é chamada pelo autor siciliano, o livro do qual eu já indiquei para vocês, pelo siciliano em inglês, que é o livro Constraint of Pure Rolling, que é a restrição de rolamento puro, e pelo Sigwart, que é outro livro que eu indiquei para vocês, ele é uma constraint, uma restrição de não deslizamento lateral, lateral non-slippage. Então, basicamente, essa restrição de movimento diz que a roda, né, ela não desliza lateralmente, ou as componentes da velocidade da roda orientadas lateralmente são iguais a zero, tá? Então, isso pode ser visto de duas formas. É o rolamento puro, ou seja, rolamento sem deslizamento. Quando há esse movimento, você tem deslizamento igual a zero. Ou, como o Sigwart chama, de não deslizamento lateral, que na minha opinião é a forma mais direta de denominar esse tipo de restrição de movimento, dessa expressão matemática de restrição de movimento. Bom, então basicamente essa restrição nos diz que as componentes que estão orientadas lateralmente à roda, elas são iguais a zero. Isso acontece no tipo de roda que nós já vimos chamada de roda padrão. Roda padrão. Que é a roda que está apresentada aqui no esquema. Ela tem uma velocidade v, que é esse vetor em vermelho. Se nós olharmos aqui, essa velocidade, ela se decompõe em sua componente x e y, x ponto e y ponto. Sendo esse ângulo θ, nesse referencial, dado entre o ângulo da velocidade e esse eixo x ponto. Bom, com essa velocidade, então existe essa direção da velocidade e existe a direção lateral da velocidade. A gente quer saber
como essas componentes aqui, qual a expressão delas na direção lateral à roda. Ou seja, no fundo é como essa velocidade se decompõe na direção lateral à roda, a essa roda. Então, basicamente, essa componente x projetada na direção lateral à roda, ela tem esse valor aqui, x ponto, seno, né, é o seno do ângulo, e essa componente aqui, ela é de y, né, nós queremos saber também a projeção de y nessa direção, aqui a gente vai ter o ângulo θ também, e essa é menos y ponto cosseno de θ. Então, basicamente, unindo as duas coisas, nós temos que na direção de x ponto seno de θ, ou seja, na direção do seno desse ângulo, que é a direção lateral da velocidade x, da velocidade v, nós temos movimento igual a zero. E também nós temos que, na direção da velocidade y, ponto, da componente y ponto, que é na direção de cosseno de θ, ela é igual a zero. Então, basicamente, o z também não participa aqui, porque nós não temos velocidade em z. Então, nós temos, se nós considerarmos o nosso vetor de coordenadas, de derivadas de coordenadas generalizadas, a gente vai ter x ponto, y ponto e θ ponto. E eis a razão pela qual a gente decompôs em componente x e y aqui. Que são as nossas coordenadas generalizadas. Bom, e aí, reescrevendo essa restrição, nós temos que, na forma pfaffiana, tá? Nós temos que, a gente tem esse vetor que multiplicado por esse vetor aqui, resulta em zero. Então, essa é a forma pfaffiana da restrição de deslizamento puro, aliás, de rolamento puro ou não deslizamento lateral, o que mais ou menos significa que essa roda não desliza lateralmente, que toda a componente da velocidade que é imprimida para a roda na direção lateral, ela vai ser igual a zero. Decomposta em suas coordenadas generalizadas, que para nós são x, y e θ, que são as variáveis de estado.